Sejam todos bem-vindos ao canal O Sobrenatural. E hoje eu quero trazer para vocês a forte experiência sobrenatural de Felipe, onde ele teve um fantástico sonho e ele acredita que esse sonho literalmente é profético e todas as coisas que ele viu fizeram ele mudar a sua vida por completo. Hoje ele é uma pessoa completamente diferente após ter esta visão. Ele acredita que Deus lhe deu esse sonho para que ele pudesse ser uma nova pessoa. E hoje ele vai trazer aqui em nosso canal essa fantástica experiência. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Eu quero convidar a todas aquelas pessoas que tiveram experiências sobrenaturais com Deus, ou que tiveram alguma experiência sobrenatural e que gostaria de compartilhar conosco aqui no canal. Entre em contato conosco pelo número que estará na descrição do vídeo e nós iremos ter o imenso prazer de trazer a sua experiência aqui no canal. Que Deus venha abençoar a todos vocês. Vamos para o testemunho de Felipe. Pessoal, um bom tempo atrás aí, alguns anos, eu tive um sonho muito diferenciado, um sonho que foi revelador. Lembra que eu comentei nos vídeos lá da EQM que eu tinha uma série de sonhos com o apocalipse, com o fim do mundo, etc e tal? Pois bem, hoje eu venho trazer aqui para vocês um desses sonhos, que foi um sonho fantástico, foi um sonho mais doido, um dos mais doidos que eu já tive. Não foi o mais top de todos, mas é um dos que me marcaram bastante e fez eu acabar tendo um cuidado um pouco maior aí com a minha vida. Um dos sonhos que fez com que eu mudasse a minha percepção e decidisse parar de fazer algumas coisas que eu fazia e não eram coisas agradáveis, né? Que é o vício aí de beber. Foi uma das coisas que fez eu querer parar de beber. Na época eu já tinha parado de fumar, não fumava mais, mas eu ainda bebia bastante. Então eu resolvi cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde, a partir desse sonho que eu tive, que eu vou relatar aqui para vocês agora. Esse sonho que eu tive na época, ele acabou me revelando algumas informações que posteriormente eu acabei concluindo que tinha um fundo de verdade, não era apenas um sonho. Pode ser que tenha sido um vislumbre ali de visão de alguma coisa que ainda não aconteceu, ou um sonho que foi me revelado algo em forma de sonho para que eu pudesse aí ter uma compreensão melhor. Eu sou um cara que desde pequeno eu tenho uma mente um pouco mais diferenciada aí, eu consigo ter uma percepção diferente das pessoas e essa questão de sonho é algo que sempre me marca muito, porque eu sempre sonho com coisas que às vezes eu contava, quando eu era criança eu contava para minha avó, eu falava, vó, olha só, vó não, eu chamava ela de mãe, né? Então eu falava, mãe, olha só que estranho, eu sonho com tal coisa, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo, o que será, o que significa? E muitas vezes minha avó, né, no caso que eu chamava de mãe, não sabia me explicar ou dava a interpretação dela ali, que era muito religiosa, então dava sempre uma interpretação religiosa, e o passar aí dos anos foi me ensinando aí gradativamente a compreender melhor a minha cabeça, a minha consciência e saber o que estava sendo dito para mim através dos sonhos. Eu acredito que os sonhos, ele fala com a gente, ele conversa. Às vezes se você é uma pessoa religiosa, se você é uma pessoa que tem fé, que ora, quando nós oramos, o nosso Criador, ele pode responder às suas orações e falar com você e te dar sinais através de sonhos, e não da forma que nós conhecemos aí, que é mandando outra pessoa vir falar. Geralmente, biblicamente falando, quando o Criador vai mandar alguém falar com você, ele te avisa antes. Ele nunca te pega de surpresa. Então, só para não escapar aqui, vamos voltar lá para o assunto, o sonho, né? Bom, nesse sonho começou a parte que eu me lembro, eu estava na casa da minha avó, isso lá em São Paulo, no São Bernardo do Campo, né? E como de costume, quando eu era mais novo, eu tinha costume de subir em cima da laje, né? Em cima da laje da casa. E quando eu era mais novo, não, nos últimos tempos que eu morei lá, foi construída uma casa atrás, que é a casa da minha tia, e da casa dela dava acesso para a minha laje, e da minha laje para a laje dela, e dava para intercalar de uma laje para outra.
Então, nesse sonho, eu estava em cima da laje e eu não sei se eu estava empinando pipa ou se eu estava vendo as pessoas empinar pipa e eu estava só em cima da laje para ter uma visão melhor. Eu sei que eu estava ali na laje e estava uma coisa dessa, esse clima aí de época de junho, julho, de férias, que estava tendo bastante pipa no alto. E eu comecei a olhar, eu vi, aparecia umas coisas no céu como se fosse uma guerra, sabe? Uma guerra de nave, espaçonave. Só que essas naves elas estavam uma colidindo com outras e de repente essas espaçonaves que invadiam, que não eram espaçonaves aqui da Terra, eram espaçonaves que invadiam o nosso céu, né? Eu não sei de onde eles vinham, eu não acredito em outros planetas, tá? Já vou deixar bem claro aqui, eu não acredito em vida, em outros planetas, nada disso. Então essas espaçonaves vinham de algum lugar e vinha outro tipo de espaçonave para nos auxiliar, para combater esse tipo de nave que estava invadindo. E essas naves que vinham combater, elas tinham uma imagem, a imagem delas era muito confortante. Isso eu tenho que admitir aqui, que era confortador ver aquela nave. Eu tinha uma conexão quando eu vi aquilo, que eu sentia que era do bem, vamos dizer assim, naves do bem que estavam ali para proteger. E eram umas naves brancas, tinha escrita, estava escrito em português mesmo, tá? Uns formato meio arredondado e meio esticado, coisas redondas. E essas naves vinham e estava tendo meio que aquela guerra ali. E no meio dessa guerra de nave, uma atacando a outra, explodindo, vinha pessoas que saltavam da nave, porque a nave tipo detonava e as pessoas saltavam para se salvar, meio que pulando ali de paraquedas também. Só que acontecia uma coisa, se eu não me engano, 3 coisas que aconteciam ao mesmo tempo. Guerras de naves, o dia virava noite, de repente estava dia, as pessoas estavam empinando pipa, e de repente virava noite, ficava tudo escuro. E acontecia uma terceira coisa muito cabulosa, que isso daí foi que, para mim, foi o auge ali do sonho. Os mortos se ressuscitavam, os mortos voltavam à vida. Só que não era voltar à vida em carne e osso, era a transformação dos corpos que estavam enterrados, que estavam já embaixo da terra, eles emergiam da terra e o formato que eles ficavam num formato humano, só que meio que humano, como se fosse um morto-vivo, meio o corpo em decomposição, parte do corpo decomposto, e era como se fosse decomposição ao contrário. Ela tivesse se reconstruindo, um corpo morto estivesse se reconstruindo e formando um corpo de novo do zero. Era assim que acontecia a coisa, muito rápido. E esses corpos eles estavam envoltos em uma luz verde. Depois que o corpo se reconstruía todo, 100%, essa luz verde que estava envolvido esses corpos, elas se intensificavam, ficavam mais fortes, e essa força dessa luz verde sugava a pessoa com o corpo e tudo para cima. Era tipo, a pessoa era retirado. E fazia um feixe de luz assim, subindo em direção aos céus, e várias pessoas subindo. E como eu estava na laje, uma parte bem alta, a casa da minha avó ela fica assim, ela fica no topo da rua, na parte mais alta assim da rua, e dali eu tenho a visão tipo dos bairros em volta. É bem alto. E eu via assim, para todos os lados, essas luzes verdes subindo, e ao mesmo tempo as naves combatendo uma com as outras. E no céu, abria-se um buraco assim no céu, um círculo negro no céu, bem escuro, como se fosse uma imagem de buraco negro. E ele começava a puxar o ar, o nosso oxigênio entrava para dentro daquele vórtice negro, e lá dentro ia os raios verdes, que eram as pessoas subindo, iam entrando ali naquele vórtice. E eu ficava maravilhado com aquilo, eu ficava assustado, abismado e maravilhado, um monte de sensação ao mesmo tempo. E vendo aquele monte de corpos,
tipo, o corpo rapidamente assim, ele começava a ter forma, subia uns pedacinhos de terra, ia grudando e formando carne, e o corpo ia se formando ali, sabe? E aquela luz verde crescia, crescia, crescia e tchuf, subia. E uma nave atacando outra, e nave caindo, e pessoas pulando de paraquedas ao mesmo tempo. E sabe, aquele combate laser, luz azul, sei lá, o caramba quatro acontecendo ali. E do nada começava a tocar um reggae. Mas assim, não, parece loucura. É sonho, né? Tem que ser loucura. Mas o reggae, era aquela batidinha do reggae. Sabe aquela batidinha, aquela levadinha do reggae? Imagina a música do Bob Marley. Aquela It Is Love do Bob Marley. Era parecido, muito parecido àquela levadinha, só que aquela não tinha gente cantando. Vinha só uma voz do céu, uma voz. Agora, como posso descrever? Eu não sei como descrever para você essa voz. Mas essa voz, ela falava uma frase em hebraico. E eu sei que frase é essa porque eu já ouvi alguém falando. Eu já vi vídeos de pessoas, né? Eu assisto muita coisa ali, aprendo algumas palavras em hebraico, e eu já vi essas palavras que falavam. O professor Afonso do canal Ciência de Verdade, quando ele se refere ao Criador dos céus e da terra, ele utiliza o nome em hebraico, certo? Que é Yahweh ou Yahweh. E tem uma segunda palavra que ele pronuncia que é assim, Yahweh Tsevaot, ou Sabaot, assim, que na tradução ou transliteração para o português fica mais ou menos Yahweh dos exércitos, ou se quiser transliterar, ficaria Deus dos exércitos. E essa frase era esse Sabaot, que ficava ressoando junto com o reggae. De Sabaot, Sabaot, Sabaot para lá, Sabaot para cá, e Tsevaot, Tsevaot, e essa voz ia crescendo, crescendo, e expandindo, a luz subindo. E o que significa esse Tsabaot? É basicamente informando ali que o Deus dos exércitos estava chegando, ele estava vindo, e ele estava retirando aquelas pessoas. E eu fui vendo que aquelas pessoas estavam ressuscitando. Só que não só ressuscitar por ressuscitar. O corpo delas estava sendo reconstruído, o corpo estava se materializando, a matéria estava sendo entregue novamente ao corpo, né? Vamos supor, a terra decompôs o corpo, a terra estava devolvendo, fazendo o processo ao contrário da decomposição. Estava reconstruindo o corpo ali pelo solo, pela terra, refazia o corpo. E essa luz verde era a alma da pessoa. A alma retornava ao corpo. A alma retornava ao corpo da pessoa e levava a pessoa com o corpo e tudo para o céu. Só que não era para o céu, céu, céu. Estava levando as pessoas daqui da Terra para a batalha, porque o que estava acontecendo, aquelas naves que tinha as naves do bem e as naves do mal, era um conflito, uma guerra que estava acontecendo, e as pessoas que estavam ressuscitando estavam indo em direção a essa guerra, guerrear do lado do Deus dos exércitos. Então, esse sonho era como se fosse a ressurreição dos mortos, indo em direção aos céus, lutar na batalha celestial, a guerra primitiva, ao lado do Criador, o Deus dos exércitos. Nós estávamos sendo chupados daqui, os mortos, tá? Não os vivos. Os mortos estavam indo. E nesse meio tempo, quem estava vivo e vendo aquela batalha, muita gente começou a se desesperar, se jogar na frente de carro. Eu vi pessoas em cima de outras casas se jogando para morrer. E automaticamente a pessoa, quando morria, ela virava uma luz vermelha. E também era sugado. Só que eu não sei para onde ia. Aquelas pessoas que se jogaram na frente de carro, ou aquelas pessoas que estavam na batalha,
uma das pessoas do lado do mal, eu não vou rotular, tá? Falar que todo mundo que estava vermelho ia para o lado do mal. Mas aquelas pessoas que estavam batalhando nas naves que estavam atacando, quando era destruída, também saiu uma luz vermelha. Escapava uma luz vermelha dali e ia em direção ao céu. Então, esse sonho foi um sonho apocalíptico, palavra difícil. Eu tive esse sonho e foi um desses sonhos, sabe, que me marcou bastante. Eu lembro que quando eu acordei, eu contei para minha mulher, falei, nossa, olha, eu tive um sonho assim, assim, assado. E esse sonho foi, nossa, muito cabuloso, muito magnífico. É um sonho muito detalhado, é um sonho muito bem, sabe, que você vê detalhes, você sente cheiro, sabe aqueles sonhos reais, muito realístico? E eu vi as luzes verdes, então eu consegui entender pelo meu sonho que era a ressurreição dos mortos, ao mesmo tempo que você ressuscitava, você já era convocado para a guerra, porque hoje em dia eu sei, acompanhando os vídeos de outros canais, eu sei que nós estamos aqui na Terra para fazer uma escolha. Nós temos que escolher o lado certo da batalha. E escolher o lado certo da batalha já é agir como guerreiro aqui. Como que nós agimos como guerreiro aqui, estando aqui na Terra? É seguindo a Bíblia, obedecendo às informações sagradas, obedecendo os mandamentos sagrados da Bíblia. Tudo que nós fazemos durante todo o nosso dia, os meses, os anos, a vida inteira, é baseado em decisão. Tudo você decide o que você vai fazer e o que você não vai fazer. O que você vai obedecer e o que você vai desobedecer. Quanto mais você obedece, mais do lado do Criador você está. E quanto mais você desobedece, mais próximo da destruição você está. Acabou. É isso que eu entendo da Bíblia, é isso que eu entendo da nossa missão aqui na Terra. Então a missão como ser humano é fazer a escolha certa. Então, voltando ao sonho, quando você fazia a escolha certa, você ia para o lado da batalha do Criador. E aquela era a última guerra, onde o Criador ia dar um basta em tudo. Ele ia acabar com todos os inimigos e com todas as pessoas que não seguiram a sua palavra, não seguiram a Bíblia, decidiram fazer da sua vida, seja lá o que for, de errado. O que fazem aí atualmente, que você já sabe o que as pessoas fazem de errado, cada um sabe. Então, as pessoas eram destruídas, essa luz vermelha já levava elas para destruição eterna, e a luz verde te levava para o lado da batalha. Ou seja, a gente não ia ressuscitar e já ir para o céu tocar harpa com os anjos. Não, nós íamos ainda para a batalha, e na batalha íamos enfrentar os inimigos, junto com o Criador e junto com o nosso Salvador, o Messias. Íamos enfrentar esses inimigos aí para dar um basta, nessa questão do mal, e assim podemos retornarmos para casa. Então eu tive esse sonho, eu fiquei, nossa, maravilhados. Muitos dias eu fiquei maravilhado com isso daí. Eu não conseguia trabalhar direito, eu não conseguia comer, eu não conseguia focar em nada, porque toda hora eu ficava lembrando isso daí, ficava remoendo, matutando na minha cabeça. E sabe quando você tem uma... assim, eu vou falar visão, eu não gosto dessa palavra, porque parece que a gente está, sabe, sei lá, ultrapassando o limite da realidade. Mas eu tive esse sonho, eu fiquei muito, muito feliz, sabe? Quando você fica muito feliz, você fala, poxa, eu não sou nada e de repente é entregue para mim um sonho desse tão bonito de se ver, tão curioso, tão libertador, você saber que você não está sozinho no mundo, você saber que realmente existe um Pai, um ser celestial, o Supremo, o Criador, e tem todo um propósito, porque às vezes a gente coloca a nossa vida em pauta e fala assim, pô, será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que o mundo realmente é o que nos ensinam, não é? Às vezes você questiona, porque a gente somos criaturas que... Nós somos de pouca fé, para falar a verdade. Essa é a verdade. Nós temos pouca fé. Todo no Novo Testamento, o nosso Salvador, ele fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas, né? Então, nós temos muita pouca fé, muitas pouca fé. Mesmo o Pai provando, dando provação pra gente, nos mostrando, a gente ainda temos pouca fé. E eu confesso
que eu preciso trabalhar mais esse lado da fé. Às vezes eu fico agoniado, eu tentando fazer as coisas para poder ter resultado, eu esqueço que está tudo no controle do Pai. É a vontade dele que tem que ser feita, não a minha. Eu sou um ser que eu não posso sair decidindo nada por aí que fazendo da minha vontade, que minha vontade é carnal. E a vontade do Pai é espiritual. Então eu fiquei muito tempo, sabe, maravilhado e vendo essas coisas assim, um sonho bonito. E eu queria que fosse possível, sei lá, algum tipo de dispositivo que desse para filmar, gravar, sabe, o nosso sonho. Pegar, gravar o nosso sonho para a gente poder ir e compartilhar com as pessoas. Tipo, ó, tá aqui, ó, tirar, assiste aí. Ou então postar aqui no YouTube para as pessoas verem o sonho que eu tive. Seria maravilhoso, seria algo muito fantástico. Mas infelizmente não dá, fazer o quê? Eu tento relatar aqui da melhor forma. Mas então, galera, esse foi um sonho que eu tive muito profético. Eu entendi que era uma visão apocalíptica que eu estava tendo ali. E entre outros sonhos que eu já tive, vários tipos de sonho, dessas visões de fim de mundo, de apocalipse. A minha vida inteira foi sonhar com isso. Pode ser porque eu ouvia muito isso quando era criança? Pode ser. Mas também pode ser que não. Pode ser que eu realmente esteja sendo preparado para passar por isso. Pode ser que eu venha a sobreviver a minha vida e o fim dos tempos acontecer e eu presenciar. Isso é um sentimento que eu tenho desde muito jovem, que aconteça o que acontecer, eu vou ver o fim dos tempos. Eu vou ver o fim dos tempos. E ao mesmo tempo que isso parece ser legal, parece ser uma dádiva, é assustador. É assustador saber que na sua cabeça fica uma coisa ali matutando, martelando, falando, você vai ver o fim dos dias. O apocalipse vai acontecer, você vai estar lá. A sua cadeira está garantida na primeira fileira. Então é assustador. Às vezes eu passo uns mal aqui, uns medos, tipo, de ficar pensando nisso. Eu tento até mudar de pensamento para não deixar o negócio afetar minha cabeça. Porque isso daí assusta. Hoje em dia, eu entendo que eu não tenho que ter medo do mal, do diabo, do maligno, do inimigo. Esses daí eu não tenho medo, não. Eu tenho medo do Pai, eu tenho medo de Deus, do Criador dos céus e da terra. Esse eu tenho medo. Porque só Ele pode destruir. Ele pode destruir minha alma. E não é assassinato, porque eu pertenço a Ele. Ele é o nosso dono. Ele é o dono, Ele fez o mundo. Ele fez todos nós. Então Ele pode vir tirar a gente da existência e para Ele tá bom. Porque é justiça. Para Ele é justiça. Não é crime. Não é... É justiça. Ele é justo, Ele é bom. Todas as escolhas dele é bom, é perfeita, Ele é perfeito. E eu tento me redimir ao máximo, seguir os mandamentos, cumprir o que tem que cumprir, ser uma pessoa boa, ser um bom marido, um bom pai, um bom vizinho, um bom amigo, ajudar as pessoas ao máximo. Eu sou falho pra caramba, mas é a vida, né? É a vida. Então esse daí foi meu sonho. Eu vou começar a falar aqui mais nesses vídeos, eu vou começar a fazer mais vídeo contando esses sonhos que eu tive, esses sonhos mais apocalípticos. Vou começar a trazer mais aqui para vocês, porque às vezes vocês também podem ter tido sonhos parecidos. E eu ultimamente eu estou encontrando bastante pessoas que têm muitas similaridades comigo. Eu estou vendo muitas pessoas fazendo vídeo e eu falo, pô, eu já passei por isso, isso daí também, eu já entendo. Esses dias eu estava vendo lá no canal EQM, o Homem que Veio do Céu, o canal que eu fiz lá meu depoimento de EQM, eu vi um rapaz que fez um depoimento lá também, contou a EQM dele igualzinha a minha. Igualzinha. Eu falei, o cara foi pro mesmo lugar que eu. Ele relatou lá as janelas por onde ele passou, o corredor, ele tinha janelas. Ele foi falando, eu fui lembrando. Falei, pô, é isso mesmo, isso mesmo. Ele falou da escolha que ele teve também de ficar lá no lugar ou vir embora. Essa escolha, pelo jeito, é feita para todos. Então, eu quero trazer mais essas informações, porque eu sei que vai chegar na pessoa certa, que vai ser similar.
a pessoa fala, pô, eu também já sonhei isso, eu já sonhei aquilo, já aconteceu isso que está falando, está acontecendo comigo. Então eu quero encontrar pessoas assim, ter essa conectividade, essa conexão. Eu quero me conectar com as pessoas dessa forma. E o canal aqui no YouTube vai fazer muito isso e já está fazendo. Tanto nos vídeos que eu assisto de pessoas, como nos vídeos que as pessoas assistem e comenta aí, fala comigo exatamente o que está parecido na vida deles. Então o vídeo hoje foi esse relato aqui para vocês do meu sonho, um dos sonhos apocalíptico doido que eu tive. Se você tiver alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa a respeito desse sonho, comenta aí. Pode fazer comentário que eu vou responder para você. Se você quiser falar alguma outra coisa também que não tem a ver com o sonho, ou quiser falar alguma coisa comigo, pode escrever no comentário aí. Tá tudo legal, tá bom? Agradeço você que assistiu até agora. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu like, que isso ajuda muito, contribui muito aqui comigo e o canal. E que o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, abençoe sua vida grandemente, lhe dê paz, saúde, felicidade, desejo para você vida longa e próspera. Valeu, fui!